Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro virtual de sextas-feiras do Lar Irmã Zarabatana. Hoje, dia 23 de outubro de 2020, vamos conversar sobre convivência familiar em tempos de pandemia. Inicialmente eu vou pedir que elevem seu pensamento ao Mestre. Vamos pedir que a espiritualidade da Casa de Zarabatana nos envolva, nossos protetores estejam presentes, nos intuindo, nos acolhendo e nos ajudando também a assimilar todos esses ensinamentos da doutrina espírita e que nós consigamos também colocá-los em prática. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós vamos abordar esse tema muito importante agora no momento em que nós estamos vivendo, né, um momento de pandemia, em que a convivência familiar se intensificou muito, né? E aí a gente vai analisar um pouquinho sob a ótica espírita as consequências dessa convivência familiar. Eu trouxe aqui o conceito de um livro SOS Família, extraído desse livro, que foi escrito por Divaldo de Franco, ditado por Joana de Ângeles. No livro, ele define, a definição de família: um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para reparação, graças à contingência reencarnatória. Tá? Nós encontramos inúmeros conceitos sobre família, em especial à luz da doutrina espírita, mas a gente não tem como trazê-los todos aqui porque não daria tempo. Então eu selecionei mais um aqui, que é o que a gente extrai também do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Honrai a vosso pai e vossa mãe. Tá? Lá ele fala o seguinte, Kardec traz pra gente: os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Aqui ele está trazendo para a gente o conceito de família espiritual, onde já existe um laço afetivo, Existe uma ligação afetiva entre esses espíritos simpáticos. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos um para com os outros, separados por antipatia igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhes servir de prova. Aqui ele já traz também o conceito não de família espiritual, mas de família por consanguinidade, ou seja, parentes, espíritos que foram unidos numa mesma família, que são parentes, eles têm um laço consanguíneo, uma relação familiar, mas que provavelmente estão se unindo ali como uma necessidade, algum resgate, uma necessidade de alguma prova, tá? Então daí nós extraímos os dois conceitos e a gente consegue diferenciar a família consanguínea da família espiritual, tá? No livro Missionários da Luz, André Luiz, por Chico Xavier, ele ainda fala que a família é um núcleo de reencarnação. O lar é a moradia das almas. Então é na família que nós reencarnamos e nos encontramos. Alguns já com laços afetivos, família espiritual, e outros com necessidade de algum ajuste, de algum resgate, E aí entra como a família consanguínea, que muitas vezes entram como provas. E aí, de repente, surge uma pandemia e tranca dentro de casa todas essas famílias. Nós fomos acometidos e fomos obrigados a encarar um isolamento social da noite para o dia. Não houve preparo emocional, não houve preparo psicológico para isso, nem tampouco um preparo espiritual. Simplesmente aconteceu. E de repente essas famílias se veem enjauladas, engaioladas, dentro das suas residências e sendo obrigado a conviver, a encarar essa convivência familiar com muita intensidade. Nesse livro, Psicologia do Evangelho,
Olha que ele traz para a gente que interessante. Na Terra, ainda presenciamos do mal para sentirmos o bem, da noite para admirarmos a luz, da doença para apreciarmos a saúde. Ainda precisamos das personas para conviver em sociedade. Sem elas, nossa sombra aparece, tornando-nos insuportáveis. E aí eu achei muito importante a gente falar um pouquinho das personas, né? As personas que nós assumimos. O que é isso? O que isso significa? O termo persona ele vem do teatro grego antigo, onde o ator usa uma máscara para amplificar a voz. Na psicologia analítica de Jung, persona é uma espécie de máscara projetada, por um lado, para fazer uma impressão definitiva sobre os outros e, por outro, para dissimular a verdadeira natureza do indivíduo, a face social que o indivíduo apresenta ao mundo. Ou seja, persona é a instância psíquica responsável pela interação entre o ser e a comunidade de uma forma geral. Nós criamos várias personas durante a nossa vida. Então nós temos a persona e assumimos uma identidade a cada relação, seja na nossa relação familiar, seja na nossa relação profissional, seja nas nossas relações sociais. Cada um assume uma postura para quê? Para que a gente possa ser aceito, de forma que a gente se enquadre nas condutas sociais exigidas. Se não fosse assim, a gente não conseguiria conviver, tá? O arquétipo persona dá ao sujeito a possibilidade de criar um personagem que pode não ser de fato ele mesmo. Dentro de cada persona existe um conjunto de ideias que se originam da sociedade, na qual denominamos regras sociais. Pois bem, vou dar um exemplo aqui. Um jovem adolescente que nos dias atuais ele naturalmente fala e conversa assumindo inúmeras gírias, porque essas gírias são as gírias que ele socialmente é aceito dentro do grupo de amigos que ele convive. Mas esse mesmo jovem resolve fazer um estágio e um jovem aprendiz, por exemplo, e lá no estágio ele é obrigado a assumir uma postura perante o seu chefe e todas as pessoas da sua equipe de trabalho para que ele seja aceito no cargo, para que ele consiga aquela vaga de emprego. Então ele assume uma persona em que ali, durante aquele momento, ele não fala gíria, ele não fala palavrão, ele tem uma postura de uma pessoa séria, de forma que ele consiga ser aceito naquela condição. Então, veja bem, é simples observar que isso é uma necessidade dentro das relações sociais, para que a gente se enquadre dentro das condutas exigidas, porque senão a gente não seria aceito. A gente não pode chegar simplesmente num relacionamento profissional e falar tudo o que a gente pensa, por exemplo, com toda a sinceridade do mundo a respeito do nosso trabalho, do ambiente de trabalho, a respeito do nosso chefe, né? E aí por diante. Então a gente tem que se adequar de acordo com a necessidade no qual estamos vivendo naquele momento, tá? Então a persona é extremamente importante para a sobrevivência humana. E nós temos muitas personas. Eu escutei recentemente uma live de uma psicóloga chamada Leise Pereira, e ela falou com muita propriedade a respeito disso, né? Mostrando que o ser humano tem a necessidade de assumir diversas personas para que ele consiga conviver em harmonia. Tá? Através dela, da persona, nos tornamos capazes de conviver com o outro, inclusive nos ajuda a conviver com aquelas pessoas que nos são desagradáveis de maneira saudável e equilibrada. Os nossos papéis sociais constituem aspectos da persona. Então, eu acho que deu para entender, né, um pouquinho por que a gente tem essa necessidade de assumir aquela personalidade,
aquela persona, né? Aquelas características em determinados momentos. Ok, Marina, mas por que você está falando isso tudo pra gente? O que isso tem a ver com o que a gente está abordando, que é o tema sobre convivência familiar e isolamento social, né, em tempos de pandemia? Vamos lá, vamos pensar aqui. Voltando à nossa família que foi enclausurada dentro de uma gaiola, né? Foi engaiolada. O que a gente observa aqui nessa figura, por exemplo? Nós observamos aqui a mãe está lendo, a criança está brincando, os brinquedos espalhados, e aqui o pai está trabalhando. Agora, vamos tentar imaginar que esse pai, por exemplo, ele é um advogado, vamos supor, ou então um economista, no qual ele trabalha dentro de um escritório e lá ele tem as suas relações profissionais, ele tem uma equipe de trabalho, ele tem um convívio profissional diário. E quando ele chega em casa, ele já assume uma outra persona, que é o convívio com a sua esposa, na intimidade. Ao mesmo tempo, ele assume uma outra persona, que é quando ele vê o filho fazendo uma bobagem e bagunçando, ele precisa educar esse filho. Então ele assume uma persona do pai educador. E aos finais de semana ou sexta-feira da semana, vamos supor, esse pai sai e vai para um happy hour e encontra com seus amigos. Ele assume uma persona de convívio com os seus amigos de trabalho. E esporadicamente, lá uma vez por mês ou de 15 em 15 dias, ele se encontra com seus amigos e vai para o futebol. Então ele ali assume uma persona do jogador de futebol. Ou seja, nós vimos aqui a persona do economista, que é no local de trabalho. Então existe a persona dele, né, com a equipe de trabalho. Existe a persona dele com a sua esposa, existe a persona dele como pai de família ou como chefe de família, e existe a persona que encontra os amigos por uma rodada de chopp no final do expediente, existe uma persona que participa de um jogo de futebol esporadicamente. E aí, de repente, surge a pandemia e tranca esse sujeito por uma questão de isolamento social dentro da gaiola, dentro da casa dele. E ele foi obrigado a compactar todas as personas em uma só, que é aquela que convive dentro da família no momento de pandemia. Então, gente, é muito difícil. Se nós pensarmos que as pessoas estão sufocadas, que as pessoas não estão conseguindo ser quem elas são, porque elas são todas essas pessoas, é o somatório, é o conjunto, e de repente elas ficaram completamente enclausuradas e afobadas, assim, impedidas de ser quem elas são em determinados momentos, porque esses momentos eles pararam de existir temporariamente nas nossas vidas. Então, de repente, a gente encontra e esbarra dentro de casa com uma pessoa, com um marido, uma esposa ou com um filho, e aquele indivíduo, aquela pessoa, ela está extremamente sufocada. O convívio com ela é difícil, mas a gente tem que entender que para ela também deve estar sendo muito difícil, né? A pandemia fez com que nós adquiríssemos novos hábitos que nós não tínhamos mais. Pessoas que passavam muito tempo, hoje em dia é muito comum, né, que a pessoa que trabalha fora passa muito tempo fora de casa e de repente ela ficou enclausurada. E o convívio com a criança, o convívio com a persona do filho que ele não tinha passou a existir. Então ele não conhecia a persona do filho como aluno de escola, mas ele de repente teve a obrigação de aprender a conviver. Assim como ele teve a obrigação de aprender a conviver com a persona da esposa, que por sua vez também tem a sua profissão, também tem as suas facetas, as suas necessidades, os seus sentimentos. Então a convivência familiar ficou muito tumultuada. E é compreensível que seja difícil. É difícil para todo mundo.
A gente não pode simplesmente estar julgando um ser que tenha, de repente, maior dificuldade de lidar com isso, porque, sem olhar para isso, sem olhar que aquela pessoa ela está totalmente sufocada. Ela tem todas as suas personas por trás de uma nova que ela foi obrigada a criar da noite para o dia. Porque aquela persona da pandemia, de ficar 24 horas presa dentro de uma casa, não existia. Né? Então é isso que a gente tem que, de repente, começar a observar. Porque se a gente começa a ter um pouquinho de empatia e observar com esses olhos, a gente muda um pouquinho o nosso conceito, né, e o nosso julgamento em relação ao outro. Tá? Vamos tentar evitar de julgar, né? A gente não pode julgar o próximo. Né? Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, pois cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. A gente não sabe qual é a bagagem que cada ser traz. E quando a gente fala disso aqui, com o olhar espírita, a gente não está se referindo só ao período desde que ela nasceu, desde que ela reencarnou. Não, é a bagagem espiritual das vidas pregressas. Os traumas, as frustrações, as dificuldades, ou as vantagens, ou as desvantagens. A gente não sabe o que cada um passou. Então, por mais que a gente tente se colocar no lugar, nunca vai ser a mesma coisa. A gente não vivenciou, não experienciou tudo que aquele ser experienciou em todas as suas vidas pregressas. Tá? Aqui, inclusive, a criança fala para a mãe. A mãe fala, você me decepcionou. Aí ele, o menininho fala, isso eu entendi. Só não entendo porque está tão chateada comigo. Quem criou as expectativas foi você. Então a gente tem que tentar observar se a gente de repente não está exigindo do próximo dentro da nossa casa, num período de convivência familiar, uma atitude no qual você criou a expectativa, mas que aquele de repente não está pronto para te oferecer. Né? Nem sempre um pai, uma mãe está preparado psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente para poder ofertar para o filho aquilo que ele entende como sendo necessário. Aquela postura de super pai, de super mãe, aquela postura de proteção, né? E de que está ali para solucionar todos os problemas. E aí, de repente, o filho espera que o pai e a mãe, num período de pandemia, estejam assumindo ali aquela postura do professor, do educador, porque num período de aula online, de aulas virtuais, eles ficam muito fragilizados em relação à questão do aprendizado. E talvez estejam também exigindo dos pais essa postura. Né? Assim como a esposa passa a exigir mais do marido, o marido passa a exigir mais da esposa. Então tem que tentar analisar com essa ótica. Se a gente não está buscando no outro algo que de repente já era um vazio dentro de nós mesmos. Algo que nos faltou de repente na infância, a nossa criança interior que não foi curada, de repente alguma ferida, alguma marca do passado que você de repente sempre espera que o próximo esteja atingindo, atendendo às suas expectativas. Né? Então a gente tem que tentar prestar atenção antes de julgar e antes de criar a expectativa. Pandemia, são tempos difíceis, sim, estamos vivendo, né? Isolamento social é difícil, convivência familiar é muito difícil, pandemia é um período muito difícil, são muitas perdas, muitas mortes, muito medo, a gente tem medo do desconhecido, a gente não sabe o que vai acontecer ou quando isso tudo vai passar. Então são tempos difíceis, mas que o conflito familiar só agrava, tá? Então a gente tem que tentar amenizar essa questão do conflito familiar, compreendendo o próximo. Eu trouxe aqui eu recebi essa mensagem por WhatsApp, eu achei muito interessante e vou ler para vocês aqui. Ela fala o seguinte: nenhum relacionamento é perda de tempo. Se não te traz o que você gostaria, vai te ensinar o que você precisa. No campo das relações, sejam familiares, profissionais, de amizades ou amorosas,
uma coisa é fato: há sempre uma lição a ser aprendida. Às vezes, aquele cliente mais exigente vai te ensinar a incrível façanha de saber ouvir em silêncio sem precisar recrutar. Aquele fornecedor durão pode ensinar a importância das cautelas nas finanças. O familiar difícil de conviver vai te ensinar o maravilhoso poder da aceitação. O amigo complicado pode te ensinar a abnegação. E aquele romance indefinido pode te ensinar a fantástica e libertadora arte do desapego. As relações são todas, na verdade, um grande salto dentro de si mesmo. É através dela que potencializamos nossas mazelas ou nossas virtudes. É a partir das frustrações causadas por expectativas tolas que podemos mergulhar nesse universo poderoso de autoconhecimento. E quando nos tornamos conscientes disso, iniciamos um despertar para o amor real. Saímos do campo das ilusões, deixamos que as cortinas das fantasias sejam abertas e começamos a enxergar a realidade. Não é fácil estabelecer esses parâmetros. Durante esse caminho, você pode perder-se em sua essência inúmeras vezes. Pode permitir-se usar roupagens de personalidades que não são suas, apenas para agradar as outras pessoas. Pode fazer coisas que jamais fizeram parte da sua rotina e, sobretudo, de sua índole, apenas para se encaixar ou se encontrar. Pode estar disposto a vivenciar experiências desordenadas que podem custar-lhe boa parte de seu equilíbrio. Pode custar dias de choro contido ou jorrado em soluços, pratos de macarrão às 10 horas da manhã, algumas garrafas de vinho, dezenas de cervejas e muitas horas de ressaca. Ou mesmo finais de semana embaixo do edredom assistindo filmes melodramáticos. Pode custar um rombo gigante no seu coração e sua cara chafurdada no fundo de um poço que você ainda não conhecia. Mas tudo isso não é perda de tempo. É parte linda do processo de amadurecimento. Portanto, respeite, honre, reverencie e agradeça a cada mestre que encontrou pelo caminho. Quem escreveu foi Daniela Bertoni. Eu recebi essa mensagem linda pelo WhatsApp. E a gente tem que valorizar as nossas relações familiares, o nosso convívio, os nossos relacionamentos, porque cada um que passa por nós é um grande mestre, vem com a propriedade para ensinar exatamente aquilo que a gente precisa aprender. E a gente tem que valorizar, né? As famílias não estão unidas em vão. Nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, nas condições financeiras adequadas a nosso desenvolvimento espiritual, nosso crescimento e nosso amadurecimento também moral, psicológico, espiritual. E para que a gente consiga também praticar a nossa reforma íntima. Tá? Gente, tratando de convivência familiar, eu não poderia deixar de abordar esse tema sobre violência familiar, tá? A violência familiar é quando há um desequilíbrio de poder na relação entre pessoas com vínculo relativamente estável, ou seja, algum membro da família está fazendo uso do poder para controlar a relação à força, de uma forma tal que provoque danos psicológicos ou físicos na outra pessoa. E a gente não pode compactuar com isso. Hoje em dia existem inúmeras ferramentas, existe a Lei Maria da Penha, existem algumas ferramentas como sinalizar um X vermelho, existem aplicativos de venda como, por exemplo, salvo engano, é uma Magazine Luiza que tem um botão de emergência. E existe um canal de atendimento para denúncia de violência doméstica
que é o 180, tem recebido inúmeras denúncias, então a gente não pode compactuar para isso, tá? Mas a gente tem que refletir um pouquinho sobre isso. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Nós ainda estamos aqui, o nosso planeta ainda está nessa condição de provas e expiações. Estamos iniciando um processo de transição planetária, mas ainda estamos nessa condição. E assim como a evolução dos mundos, nós temos também a evolução do espírito, a escala espírita que o próprio Livro dos Espíritos nos traz. Lá eles se referem à escala do espírito na erraticidade, mas fazendo uma analogia é a mesma coisa. Divaldo Franco também explica que esses espíritos, esses maus primitivos, esses espíritos primitivos, ainda estão psiquicamente nas fases primárias da tribo, da barbárie, sem a menor noção de sensibilidade. Então, provavelmente, esses espíritos que estão aqui dentro de um planeta de provas e expiações, existem espíritos mais evoluídos, já quase partindo para uma condição de vir, de repente, no mundo de regeneração, ou alguns que recém chegaram de planetas primitivos, né? Que vieram de uma condição ainda muito primitiva, muito anterior à condição dos espíritos que já habitam aqui o planeta de provas e expiações. Então, assim como a condição da evolução dos mundos, existem também a condição da evolução dos espíritos, tá? E aí a gente tem que prestar atenção em que a Terra, quando nós encarnamos, a Terra ela é uma verdadeira escola. Nós encarnamos para poder colocar em prática tudo que a gente aprendeu lá na erraticidade, né? no plano espiritual. Divaldo Franco traz para a gente que a violência é uma doença da alma. Então, esses espíritos que praticam a violência são espíritos que ainda não aprenderam, são espíritos que ainda são ignorantes. Imaginem a Terra como uma escola, tá? Vamos tentar fazer uma analogia aqui. Numa escola existem pessoas reunidas de diversos níveis, né? E quando você junta todo mundo, vamos supor, no intervalo do recreio, a gente não consegue simplesmente olhando por uma pessoa definir o grau que ela está inserido dentro de uma escola, o grau de evolução dentro da escola, o grau de aprendizado, e elas estão todas reunidas dentro da mesma escola. Então, a gente não pode, por exemplo, exigir por uma criança que acabou de reencarnar ou por uma criança, vamos supor, de 3 anos, que ainda não sabe ler, escrever e fazer cálculo, que ela saia fazendo cálculo de soma e que ela participe da administração da casa, dos cálculos financeiros, porque ela não tem condições ainda, ela não tem aprendizado, tá? Então, um ser que pratica a violência, ele é um ser que ele ainda está muito ligado a um primitivismo, tá? A um mundo primitivo e acabou de vir para cá. E que ele ainda não teve tempo suficiente para começar a aprender e colocar em prática as leis divinas. Então ele se afasta muito da realidade, tá? E o que a gente pode fazer por isso? Qual é a nossa participação? Onde a gente pode colaborar, tá? Nós podemos colaborar denunciando, porque ninguém é obrigado a passar por isso, ninguém é obrigado a ficar mantendo um relacionamento no qual seja submetido a uma violência, tá? Por mais que a gente entenda que existe um planejamento reencarnatório e que nós aceitamos vir junto, de repente naquele relacionamento como uma prova, como um resgate, um reajuste, mas ninguém é obrigado a passar por isso e não deve passar. Se por acaso não foi dessa vida ainda, nessa reencarnação, então que venham outras mais à frente para que esse resgate seja possível. Mas ninguém pode se submeter a ficar aceitando a violência porque de repente entende que assumiu essa responsabilidade no plano reencarnatório.
tá? Então nós temos que denunciar, porque quando a gente denuncia, a gente está salvando duas vidas. A gente está salvando a vítima e a gente está salvando também o infrator, para que ele de repente pare de cometer esse tipo de infração que se afasta tanto das leis divinas, dos princípios divinos e de tudo que o espiritismo prega e acredita, né? Nos ensina, tá? Além disso, nós podemos também praticar o evangelho no lar. Espíritos que praticam esse tipo de violência e têm esse tipo de comportamento, eles estão frequentemente acompanhados de influências espirituais, de obsessores. Então, quanto mais puder praticar o evangelho no lar, melhor, tá? E nós temos que também tentar preservá-los no sentido de enviar muitas vibrações, muitas preces para essas pessoas, tá? Muito amor incondicional, por mais difícil que seja de compreender e de aceitar. Vamos tentar encará-los ainda como espíritos imperfeitos, em aprendizado, ao invés de a gente se colocar na postura de julgar e de querer afastar, mas vamos tentar ter um olhar diferenciado, né, para esse espírito. Jesus nos ensinou: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, quanto mais prece nós pudermos fazer, enviando boas vibrações para essas pessoas que têm esse tipo de comportamento, maior a nossa caridade. Tá? E aí, a gente vai chegando já ao final da nossa reflexão. É muito importante que a gente valorize, eu achei essas figuras lindas, né? Seja a nossa família como for, cachorro, papagaio, periquito, vovô, vovó, filhos e tudo. A gente tem que ter esse olhar espírita num núcleo familiar, né? Além de ser difícil a convivência em termos de pandemia, aquele idoso que de repente vive sozinho e está mais isolado, sem companhia, está sentindo de repente aquele abandono, aquele sentimento de tristeza e de abandono familiar. Então vamos tentar nos fazer o máximo presente possível, transmitindo muito amor, amor incondicional, muita energia positiva, se fazendo presente. Hoje em dia nós temos tantos recursos, né, virtuais, aí a internet está nos ajudando nesse sentido de que a gente consiga nos aproximar dos nossos parentes e se fazer presente mesmo distantes, né? E valorizar ao máximo a nossa família, gente, isso é muito importante, seja ela como for, né? Nós estamos num período em que é impossível a gente entrar e sair dessa pandemia sepultando mais de 1 milhão de pessoas desencarnadas em todo o universo, né? em todo o nosso planeta Terra, e é impossível a gente passar por isso sem compreender a essência e a importância das relações afetivas e das relações familiares, né? Então não é o que nós temos na vida, as coisas materiais que a gente conquista. O que importa é quem nós temos na nossa vida. Esses espíritos que estão próximos de nós, eles não estão próximos de nós à toa. Então vamos tentar ter um pouquinho de empatia e tentar valorizar o que a gente tem por perto. Vamos tentar valorizar mais as qualidades e tentar ultrapassar, minimizar um pouco esses defeitos, né? Quando a gente valoriza o que a pessoa tem de bom, de repente o que ela tem de ruim fica um tanto quanto mais suave. Então vamos valorizar nossas relações afetivas, nossas relações familiares, vamos tentar superar esse período de dificuldade. Tudo isso vai passar e a gente espera que daqui para frente, quando isso tudo passar, que nós estejamos todos mais fortes,
mais fortalecidos, crescidos espiritualmente, que a gente consiga amadurecer, tirar proveito disso tudo que está acontecendo, né? E que a gente consiga ser uma sociedade melhor. Porque quando existe conflito dentro da família, quando a família está doente, a sociedade também adoece. A sociedade é reflexo das relações familiares e elas estão muito adoecidas. Então que a gente consiga tirar proveito para que essa pandemia nos ajude a curar as nossas relações familiares. Para terminar, eu trouxe esse poema escrito há muitos anos atrás, por incrível que pareça, e ele é muito atual. E eu espero que a gente tire isso de ensinamento e daqui a um tempo a gente possa refletir sobre esse poema, que a gente possa ditar esse poema e ter o coração tranquilo, tá? Então vamos acompanhar aqui. O nome é Curar. E as pessoas ficaram em casa e leram livros e ouviram, e descansaram e se exercitaram, e fizeram arte e brincaram, e aprenderam novas maneiras de ser, e pararam e ouviram fundo. Alguém meditou, alguém orou, alguém dançou, alguém conheceu sua sombra, e as pessoas começaram a pensar de forma diferente. E as pessoas se curaram, e na ausência de pessoas que viviam de maneira ignorantes, perigosas, sem sentido e sem coração, até a terra começou a se curar. E quando o perigo terminou e as pessoas se encontraram, lamentaram pelas pessoas mortas, fizeram novas escolhas e sonharam com novas visões, e criaram novos modelos de vida e curaram a terra completamente. Poema escrito por Kathleen O'Meara. Ela viveu entre 1839 e 1888 e essas palavras nunca estiveram tão realistas como a gente precisa agora escutar, refletir, e eu espero que muito em breve a gente possa ler isso aqui falando agora sim, agora passou e agora nós estamos curados. Então que a gente consiga tirar proveito e que a gente consiga superar, porque isso tudo, gente, isso tudo que a gente está passando é um grande aprendizado, é um grande ensinamento na visão espírita. Então que a gente consiga tirar proveito disso, porque à medida que a gente se cura, à medida que os habitantes do planeta Terra se tornam pessoas melhores, com certeza o nosso planeta Terra também se cura e se torna um planeta melhor. Gente, vou finalizar por aqui. Agradeço a presença de todos vocês e vamos elevar novamente nosso pensamento ao Mestre. Vamos pedir que a espiritualidade amiga nos envolva, nos acolha, que ela esteja emanando e cuidando de todos os habitantes do planeta Terra, que ela nos ajude também a colocar em prática, que ela nos ajude também a aquecer nossos corações, e nos ajude também a transportar todo esse nosso amor para dentro do nosso núcleo familiar. Que a gente possa ampliar o nosso amor ao próximo, ampliar o nosso amor incondicional, e que a gente consiga emanar isso para todos aqueles necessitados. Que assim seja, graças a Deus.